Feliz sábado, Nova Semente. Feliz sábado, que prazer estar com vocês aqui em mais um sábado para juntos adorarmos o nome do Senhor. No livro de Apocalipse, no capítulo 4 e 5, João descreve a visão que ele tem do trono de Deus. E ele fala que quando ele viu o trono de Deus ali, ele vê os seres celestiais juntos dos anciãos, cantando um louvor a Deus, dizendo que Ele é santo, santo e santo, por toda a eternidade. Essa canção não parava de dia e de noite. No capítulo 5, ele vai dizer que digno é o Cordeiro que foi morto, santo Ele é, glorificando o nome daquele que não se furtou, que entregou tudo para que estivéssemos aqui. Essa canção, ela é a canção do céu. E hoje, aqui na rua Cubatão, número 48, se torna um pedacinho do céu também, porque agora nós nos unimos aos seres celestiais em louvor a Deus. Você que está acompanhando de casa é convidado a fazer parte dessa adoração, e eu te desafio, coloca nos comentários aí como tem sido para você a experiência de adorar a Deus na sua casa, enquanto o teu lar é transformado num altar também. Se coloque em pé. Nesse momento nós vamos cantar para Deus, entregando tudo que temos em louvor e adoração para aquele que tudo nos entregou. Assim, santo, 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 que era, é e há de vir. Amém. E todos juntos cantam assim, ó: com a criação, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ouvir as mulheres, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Louvado seja Deus. E agora os homens, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
E Ele é digno, declara isso. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. E pode aplaudir ao Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, amém? Eu quero compartilhar um texto com você, que é o primeiro texto que eu fiz uma reflexão na igreja. Quando eu era novinho, acho que eu tinha uns 12 para 13 anos, e esse texto já falava comigo, eu queria ler com você. Ele está no livro de Crônicas, o capítulo, 1 Crônicas, o capítulo é o 4, e o verso é o verso 9 e 10. O livro de Crônicas é um livro interessante, ele tem muita genealogia ali. Geralmente é o livro que quando você está fazendo o seu ano bíblico, a gente trava nele, né? São muitos nomes. Mas aqui, o historiador, ele faz questão de trazer uma interrupção. E ele faz uma inserção no texto, colocando uma das orações mais profundas e belas, na minha perspectiva, da Bíblia. Ele diz assim, aliás, eu começo até do verso 8, para a gente ter o contexto dessa troca do texto. O verso 8 diz assim: Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Se você está esperando um bebê, está aqui algumas sugestões de nomes para você. E aí vem o verso 9, diz assim, o verso 9: Foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Verso 10: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e amplie as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E ele finaliza dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E volta para o verso 11: Quelube, irmão de Soá, gerou a Meir, e este é o pai de Estom, e segue na genealogia aqui. Esse texto, essa interrupção no texto, ela é proposital, e ela traz para a gente uma reflexão, pelo menos duas, muito importantes. A primeira delas é: não importa o contexto em que você nasceu, nós temos uma ideia de que o lugar de onde nascemos, a família de onde viemos, as características que temos e carregamos desde pequenos, elas nos definem. Não, você não precisa ser desse jeito. Existe o poder da transformação que está em Cristo Jesus quando alguém se entrega. Jabes ele tinha e ele carregava consigo a pecha de que com dores ele veio ao mundo. Ele trouxe dor para sua mãe. O nome tinha muito significado, era muito importante. Mas ele resolve entregar sua história para Deus. E ele se torna a pessoa mais importante da sua família. Não pelas coisas que tinha, não pelo alcance que a sua voz tinha, mas porque ele se entregou para aquele que era capaz de mudar a sua história. Então agora ele era testemunha daquele que o salvou. Você pode mudar. A segunda lição é que, mesmo numa oração curta, singela e simples, existe conexão direta com o céu. Muito mais agora através de Cristo Jesus. Hoje eu convido você a fazer uma oração de transformação, para que Deus te ajude a mudar quem você é, para que você seja um ilustre cidadão do céu aqui na terra. E eu quero orar com você. Você pode se ajoelhar comigo? Oremos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua casa, somos seus filhos, somos chamados assim, e nós queremos nos dedicar, nos entregar a Ti, para o Senhor. Existe muito em nós que gostaríamos de mudar. Tem muitas coisas que carregamos que impedem com que a gente se conecte com o Senhor e que as pessoas vejam o Senhor através da gente. E nós queremos, como igreja, nos dedicar ao Senhor para que através de Ti, através do Senhor, as nossas fronteiras sejam ampliadas, o alcance do Teu Evangelho chegue para muito mais pessoas e para que a gente possa ter uma vida feliz aqui, porque vivemos no Senhor. Com isso eu peço que o Senhor nos transforme, ajude-nos a enxergar o que não conseguimos ver, nos dê força para mudar aquilo que a gente sozinho não tem conseguido. E nós entregamos isso para o Senhor e assinamos essa oração no nome daquele que tem poder para nos salvar, que é Jesus Cristo. E com isso, entregamos ao Senhor mais essa adoração. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Onde você tem colocado a sua confiança? Em quem você de fato confia? Aos cuidados de quem você de fato entrega a sua vida? Na pessoa de quem você realmente descansa? Nós já louvamos, acabamos de orar e seguimos agora numa atitude de adoração. E dizimar e ofertar também é adorar. Eu quero trazer à sua lembrança uma história que está registrada em 1 Reis, no capítulo 17. É uma história que fala muito ao meu coração a respeito disso, desse ato de adoração. Elias tinha sido chamado por Deus, colocado diante do rei Acabe, e ele declarou ali uma profecia de que por 3 anos e meio não cairia uma gota de água sobre a terra. Depois disso, Elias ele vai para as torrentes de Querite e ele vai ficar vários dias lá. E lá, junto à torrente de Querite, ele vai ser alimentado pelo próprio Deus, que vai mandar com que aves levem para ele pão, e ele vai tomar da água do ribeiro. Deus não deixou faltar. Todos os dias a provisão de Deus se fez presente na vida de Elias. Até que, cumprido um número de dias, Deus pede para que Elias vá a uma cidade chamada Sarepta. E Deus vai dizer para Elias que Deus preparou uma viúva, e essa viúva vai cuidar dele enquanto ele estiver lá. E Elias vai. E quando Elias chega na casa dessa viúva, ele vai pedir um bocado de pão e água. Elias talvez não soubesse, talvez Deus não tivesse confidenciado a Elias qual era a condição dentro da casa daquela viúva. Mas por ser viúva, por não ter mais o seu esposo, uma situação muito precária, porque dependia das pessoas para a sua subsistência. E ela vai dizer para o profeta: olha, a única coisa que eu tenho é um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite no jarro. E o que eu tinha em mente era, na verdade, fazer esse último bocado de pão para dar para mim e para o meu filho, e depois disso esperarmos a morte chegar. Essa era a condição daquela casa. Elias vai dizer para ela: não tenha medo, mas faça o que eu estou te pedindo, porque o Senhor vai cuidar de você. E aí eu pergunto: você confia no Senhor? Você confia que o Senhor vai cuidar de você? Se você confia, diga amém. Quanto você confia? Até que ponto você de fato confia nisso, de que o Senhor é quem vai cuidar de você? Porque a resposta dessa mulher, ela me toca de uma maneira muito profunda, porque sendo aquele o último punhado de farinha e os últimos fios de azeite que ela teria ali para fazer comida para si e para o seu filho, ela entrega como uma oferta ao Senhor. E ela faz primeiro para aquele homem de Deus, para o profeta. Interessante o que Elias diz para ela: não tenha medo, porque Deus não vai deixar faltar. É o mesmo que a palavra diz para mim e para você em inúmeros outros lugares da Bíblia, outros versos da Bíblia. Agora a questão é: você entendeu isso e você confia nisso? Porque Deus nos pede outras coisas também. Será que nós temos confiado de que Deus vai cuidar? E aqui é onde nos toca na questão dos dízimos e das ofertas. E aqui eu gostaria muito que você entendesse que não é uma questão de dinheiro, mas é uma questão de atitude, de coração. O dízimo serve a um propósito específico, assim como a oferta a um propósito específico. Mas tudo isso é reconhecimento. Dízimo é uma questão de fidelidade. E eu entendo que assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam para Adão e Eva no jardim, o dízimo está para nós hoje. Porque Deus disse para Adão e Eva: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não comerão.
Deus que é dono de tudo e coloca os recursos em nossas mãos, Ele diz: de 90% de tudo aquilo que eu colocar na sua mão você vai viver, mas de 10% não. Enquanto eles diziam não para o fruto, eles mostravam que realmente eram livres e mantinham-se obedientes aos propósitos de Deus. No momento em que tocaram do fruto, desobedeceram. Por isso que dízimo é questão de fidelidade e obediência. Você faz porque Deus pediu, faz porque Deus ordenou. E Deus é tão maravilhoso que, sendo o dízimo uma questão de fidelidade, Ele estabeleceu um percentual e não um valor, porque se fosse um valor, nem todos poderiam ser fiéis, porque talvez nem todos nós teríamos condições de dar esse valor. Mas quando Deus estabelece um percentual, Ele permite que absolutamente todos aqueles que desfrutam das bênçãos de Deus possam reconhecer na mesma medida, na mesma proporção. E assim você pode ser fiel no pouco e ser fiel no muito. Dízimo é fidelidade. Obedeço porque Ele é Deus. Obedeço porque Ele é dono de tudo. Se a questão fosse dinheiro, Deus podia ter invertido. E Deus poderia ter dito: vocês vão viver com 10%, 90% você devolve para mim. Mas a questão não é dinheiro, a questão é fidelidade, é coração. E mesmo que fosse ao contrário, pode ter certeza de uma coisa: 10%. Se nós pudéssemos usar somente 10% de tudo que Deus dá, esses 10% com o auxílio do Senhor nos seriam mais do que suficientes. Porque Ele é quem cuida, Ele é quem provê. Agora, para a oferta, Deus não estabeleceu valor. Por quê? Porque é a atitude do coração, é resposta de gratidão, é reconhecimento por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz na nossa vida. E a oferta, ela não pode ser dada sem antes você olhar para si, sem antes você avaliar a sua relação com Deus, e baseado nessa relação você vai estabelecer o quanto você vai ofertar para a causa. Oferta é resposta de gratidão, é o quanto eu reconheço que Deus tem sido bom para comigo, é o quanto eu reconheço. E aí eu pergunto: você tem honrado a Deus nisso? Você tem reconhecido através dos dízimos a sua fidelidade a Ele? E por que isso é tão delicado? É porque toca em algo que para o ser humano é muito nevrálgico, é custoso, que é o nosso bolso. Mas se isso pesa para você, é porque para você a questão é dinheiro, porque para Deus não é. Porque Ele disse, como o profeta disse para aquela mulher: não tenha medo, porque a farinha não vai faltar da panela, nem o azeite do seu jarro, da sua botija. Você crê nisso? Eu vou dizer uma coisa para vocês: tenho refletido a respeito disso, em que áreas da minha vida eu posso honrar mais a Deus, em que áreas da minha vida eu posso demonstrar maior fidelidade a Deus e depositar maior confiança em Deus. E apesar do pastor receber dos dízimos dos irmãos, o pastor também dizima. Mas eu entendi que eu precisava demonstrar para além disso. E é lógico, dava ofertas, mas não de uma maneira sistemática. Eu resolvi fazer um pacto com Deus. E eu mesmo decidi estabelecer um percentual através do qual eu vou demonstrar que eu reconheço a bondade de Deus na minha vida. O meu combinado com Deus é que, à medida que essa percepção for aumentando, o meu percentual de oferta também vai aumentar. Porque a questão não é dinheiro. A questão é em quem eu deposito a minha confiança. Eu gostaria de convidar você a fazer o mesmo. Se você não tem um pacto com Deus, eu gostaria de convidar você a fazer uma profunda análise da sua vida e da sua relação com Ele, para que você o honrasse através dos dízimos e das ofertas, estabelecendo um pacto com Deus que realmente honre aquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe o que essa mulher de Sarepta fez? Ela pegou o último punhado de farinha, com seu último azeite, preparou o pão e deu ao profeta. Entregou aquilo como uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, versículo 15: a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias.
Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Não foi à toa que ele disse em Malaquias 3:10: tragam seus recursos à casa do tesouro e provai-me nisso, se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Essa é a promessa, e a questão é: ou você crê nisso ou você não crê. Ou você coloca a sua confiança nisso, ou em qualquer outra coisa que é passageira e não tem condições de sustentar você. Mas você pode, através dos dízimos e das ofertas, honrar a esse Deus, adorar a esse Deus e reconhecer o quanto Ele é fiel e o quanto Ele tem sido bom na sua vida, crendo na promessa de que a farinha da sua panela e o azeite da sua botija jamais faltarão. Ele mesmo disse: busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas que vocês precisam para sobreviver, para viver, eu vou acrescentar para vocês. Eu vou dar para vocês. Você crê nisso? Se de repente hoje você veio despreparado, não tem ainda um pacto com o Senhor, fique em paz. Mas tome uma decisão então, de você refletir a respeito disso, de que maneira você pode ser mais fiel a Deus, de que maneira você pode honrá-lo mais, de que maneira você pode reconhecer aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito na sua vida. E eu gostaria muito de convidar você, para você assumir um pacto com Deus, de uma oferta sistemática ao Senhor que represente a manifestação de Deus na sua vida. Você tem o QR Code na tela, tanto para aqueles que estão no auditório, quanto para aqueles que nos assistem pela internet. A chave Pix, novasemente.ap@adventistas.org. E se você for fazer o seu pacto, a sua oferta, nós ainda temos um valor considerável para pagarmos da construção da nossa igreja. Para doar para a construção é o 48 na Casa dos Centavos. Mas eu gostaria de, nesse momento, fazer um apelo para que você destinasse as suas ofertas ao caixa da igreja local, colocando 20 na Casa dos Centavos. Porque assim você não precisa mandar o seu comprovante, nós vamos identificar o seu direcionamento. 10 para aqueles valores que são dízimo, 10 centavos na casa, 10 na Casa dos Centavos. Para a oferta para o caixa da igreja, 20 na Casa dos Centavos. E nós saberemos que a sua oferta para abastecermos os ministérios dessa igreja. As nossas despesas, elas aumentaram consideravelmente com o novo prédio. E os nossos departamentos precisam continuar atuando, operando. As nossas crianças, desbravadores, aventureiros, a banda, o ministério de louvor, tudo na igreja. E nós precisamos muito do seu apoio e também da sua fidelidade. Se todos nós aqui assumíssemos um pacto de oferta sistemática, essa igreja teria condições de realizar muito mais do que ela tem feito. E eu entendo que Deus vai usar esses métodos para que nós possamos cumprir a missão e terminarmos a obra de pregar a palavra. Que você se envolva nisso, que você adore a Deus através disso. Os diáconos e diaconisas darão oportunidade para participarmos desse momento, e que você depois reflita sobre isso e faça um pacto com Deus. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e
e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e nos dá a oportunidade de administrarmos a maior parte de tudo aquilo que é teu e que o Senhor coloca à nossa disposição. Que o Senhor nos dê sensibilidade, o toque do teu Santo Espírito, para que possamos te honrar também através dos dízimos e das ofertas. Que possamos depositar de fato toda a nossa confiança no Senhor e não nas riquezas desse mundo, não naquilo que esse mundo pode oferecer, mas que ao dizimarmos e ao ofertarmos possamos colocar o nosso coração na eternidade e nas mãos do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que é quem verdadeiramente nos sustenta e quem nos mantém. Usa esses recursos, ó Deus, para o cumprimento da sua missão aqui nessa terra, para a proclamação da tua palavra, para que ela alcance os confins da terra e que possamos ver Cristo Jesus voltando ainda em nossos dias. Abençoa cada um de nós ao refletirmos e que possamos assumir um pacto contigo de fidelidade e de gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se eu pudesse pedir alguma coisa para Jesus, eu pediria para que Ele abençoasse meu pai, porque Ele continuasse falando do amor de Jesus para as pessoas. Ai, calma aí, eu esqueci o que eu ia falar. Eu tô nervosa. Se eu pudesse fazer um pedido para Jesus, eu pediria que o meu pai fosse um bom homem na vida dele para sempre.
Beijo, pai, amo você. Eu ia pedir que Deus esteja com ele sempre e eu amo ele, então eu ia querer isso. Passa o melhor pai do mundo. Se eu fosse pedir uma oração para Deus, eu oraria desse jeito. Que meu pai vivesse uma longa vida e que também eu fosse igual a ele, porque ele é muito bom. Tchau. Se eu pudesse fazer um pedido para Jesus, eu pediria que o meu pai vivesse 100 anos. Se eu pudesse fazer um pedido para o meu pai, eu pediria que para ele ficar sempre do meu ladinho. Se eu pudesse pedir alguma coisa para Jesus, eu falaria para ele cuidar do meu pai e do trabalho dele. Foi? Que ajude ele e proteja ele. Meu pai é muito legal. Ele toda vez que eu quero fazer uma coisa com ele, ele me atende. Parece que Deus está usando meu pai para me agradar. Beijo, pai. Tchau. Quando eu era pequenina, eu tinha um grande amigo que todos os dias me cantava uma canção. Ele sempre me levava pro trabalho e a passeio. Era muito divertido, era um grande companheiro. Foi passando, eu já não era tão pequena, entendia o que ia no coração do meu paizinho. O meu coração doía a ver seus sonhos quebrantados. Conversávamos por horas sobre todos seus desejos.
E eu quero mais um aplauso forte para esse coral lindo aqui. Coisa mais linda! É isso aí. Os pais que estão com os filhos aqui, podem levantar as mãos, por favor? Os pais? É para receber as crianças, não vão ganhar presente não, tá? É só para receber a criança. O presente é só para a mãe. O pai tá fazendo mais que obrigação, é isso aí. Os pais ficarem em pé. Os pais que estão com criança aqui, fiquem em pé, por favor. Obrigado. Cantaram lindo, hein? Parabéns, gente. Não pode pular do palco, não. Cuidado aqui. Se puder ficar alguém aqui na beiradinha, aqui é só pá. Aí. Maravilha. Tem um recado para vocês. No dia 23 desse mês, sábado sem ser esse o outro, eu acho, não sei, dia 23, vai ter aqui na igreja o INS Adoração, e é sempre um momento de louvor muito especial. É o primeiro INS Adoração que a gente faz na Casa Nova, vocês estão convidados. Vai começar às 17 horas, vai ter um repertório muito especial no dia, entrega, louvor, adoração, vai ser muito lindo. E depois do INS Adoração, vai ter uma festa caipira que vocês estão vendo projetada aqui na frente, que vai ser uma festa com muita comida boa, muito especial, muito importante, pra gente estar junto, pra gente se conhecer, desenvolver os laços, comemorar junto. Se você quiser participar da festa contribuindo com algum alimento, um alimento que seja aí pertinente pro inverno, né? Um crentão, uma paçoca, uma torta, um negócio gostoso, é só você ler esse QR Code e entrar nesse grupo, e você vai dizer lá com o que você quer colaborar. No dia, esses alimentos vão ser vendidos e o valor vai ser revertido para as questões que nós temos necessidade aqui na igreja. Então também tem esse fim que é sempre muito importante. Nós temos um desafio e uma longa caminhada ainda a cumprir. E nós queremos estar com você. E queremos estar também nesse dia com você, que é da Nova Semente Virtual. Você sabe que tem um tanto de gente que faz parte dessa igreja de forma virtual. Vamos convidar eles, fala assim, ó. Vem Nova Semente Virtual, fala aí. Aí, não, vamos convidar mais bonito, né? Vai lá. É isso aí, vocês estão convidados a estarem com a gente no dia 23, no INS Adoração e na festa depois, vai ser bênção. A gente tem que celebrar no Senhor. Então levanta aí, nós estamos juntos aqui porque o poder que nos une é Cristo. Estamos aqui porque Ele vive e a gente vai cantar disso agora. Juntos? Deus enviou seu Filho amado para sofrer
vai cessar o meu viver. Não temerei, pois Cristo vivo está. E eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. aleluia! Amém. O refrão da próxima canção começa com uma frase que é muito especial e carrega uma profundidade que alcança todos nós. Diz assim: Tu és por quem a minha alma esperou. Ele é tudo o que a gente precisa. Se você tem sede, Ele é a fonte da água da vida. Se você tem fome, Ele é o pão que nunca cessa. Se você se sente sozinho, Ele é Emanuel, Ele é Deus com a gente. Se você está perdido, Ele é o bom pastor, que deixa as 99 ovelhas no aprisco, que vai te encontrar. Se você perdeu alguém que você ama muito e o coração está cheio de saudade, Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Se você está com o coração perturbado, angustiado, preocupado, Ele é o príncipe da paz. Está chegando o dia dos pais, né? E talvez tenha um tanto de gente que, assim como eu aqui, cresceram sem pai. E essa sempre foi uma data, ou melhor dizendo, durante muito tempo, que me trouxe muito sofrimento, muita tristeza. Quantas lembrancinhas eu fiz na escola para o meu pai, cheguei em casa e não tinha para quem entregar. Mas eu aprendi uma coisa: se você sente falta de um pai, Ele é o pai atencioso, que te espera voltar para casa no portão. E quando vê você na linha do horizonte, corre para te encontrar, te dá um abraço apertado, coloca um anel no seu dedo e festeja com você, porque Ele é um Deus de perto. Tudo o que nós precisamos, esse Deus é. Então vamos dizer isso juntos para Ele assim: Senhor, Tu és por quem a nossa alma tanto, tanto esperou. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça água para Ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é tudo de que precisamos. Ele é tudo de que precisamos. Essa semana, na quarta-feira, eu fiz aniversário. Fala parabéns. Muito obrigado, como vocês são carinhosos. Fiz aniversário, completei 34 anos. E eu fiquei muito feliz, assim, porque Deus tem cuidado de mim, da gente, né, amor, de tantas formas. São tantos os milagres, né? O carinho dele. Eu fui assaltado no mês passado, bateram carro, bateram no nosso carro, aconteceu um tanto de coisa. Levaram meu relógio, o Ministério de Louvor me deu um relógio novo. Tô usando, gente, obrigado, coisa linda. Roubaram minha aliança, eu fiquei muito triste. A minha esposa me deu de aniversário uma aliança nova. E eu fiquei feliz, dessa vez eu chorei de felicidade. Deus, ele vai operando pequenos milagres na nossa vida. E quando a gente ouve a palavra milagre, a gente tende a pensar em coisas muito grandiosas, né? E eu queria te convidar a refletir nas pequenas coisas que Deus tem feito por você, para que você estivesse aqui. O dormir e o acordar, uma alimentação saudável, gostosa, nutritiva, suficiente para a sua família. O cuidado dele com a roupa que você tem para se proteger do frio. O cuidado dele em se preocupar com as suas emoções quando alguém diz para você: olha como você está bonito, como você é bonita, como você fala bem, como você é gentil. Isso é Jesus fazendo um carinho em você e dizendo que te ama através das pessoas. São através dos pequenos milagres que nós temos a maior percepção na totalidade de quem Deus é. A gente está dentro de um milagre. Quando eu venho aqui para a igreja e olho para o lado de lá, eu não consigo enxergar onde aquele templo estava, do jeito que ele era. Não dá, a gente não consegue imaginar. E hoje a gente está aqui nessa casa nova tão especial. E através desse milagre, outros tantos milagres têm acontecido. Um amigo muito querido que eu fiz aqui na igreja, que eu amo, ele se decidiu por Cristo. E daqui a algumas semanas ele vai estar aqui na frente, dizendo e testemunhando da fé dele para todos vocês. Amém? A mãe de uma adolescente me ligou nessa semana dizendo: Léo, a minha filha decidiu se batizar. Ela participa do coral, começou aqui a frequentar a igreja, se identificou com a adoração, com a conexão com vocês, recebeu estudo bíblico, decidiu pelo batismo. Milagres de Deus estão acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. Você é um milagre. E eu quero agradecer a Deus com essa canção, junto com vocês cantando isso, com o coração cheio de gratidão mesmo. Não incentivando em você uma positividade tóxica, não, mas um coração grato, que reconhece que quem tem te sustentado é a mão do Eterno. E por isso você está aqui. Somos um milagre do Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nós somos um milagre de Jesus. E dentro de cada um de vocês tem um pedacinho do céu, porque tem um pedacinho dele. E que esse milagre possa inundar você e tantas outras pessoas. Haverá um milagre dentro de mim.
parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Sou um milagre e estou aqui. Aleluia, somos um milagre. Louvado seja Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou. E como é bom estarmos aqui, Senhor, tendo a certeza da Tua presença entre nós, a certeza do mover do Teu Santo Espírito, e que de fato esse momento possa ficar marcado e eternizado na mente e no coração de todos nós. O Senhor sabe, ó Deus, como nós aqui chegamos, mas o Senhor também sabe como nós sairemos daqui depois de termos tido um encontro real e transformador com Cristo. Por isso, Pai, impressiona a nossa vida, toca a nossa mente e o nosso coração e fala conosco através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Foi, bati no botão sem querer aqui. Assustou, né? Boa tarde. Seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito. Propósito de nós termos sempre juntos uma experiência real e transformadora com Deus, de maneira muito especial. Eu quero agradecer a nossa equipe de comunicação da nossa igreja, que trabalha nos bastidores. Na maioria das vezes eles não aparecem, mas o trabalho deles é evidenciado a cada sábado, a cada transmissão, como esses vídeos que são preparados de maneira tão extraordinária. Muito obrigado pelo carinho da homenagem e parabéns a você que é pai. Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe e que na sua vida você continue refletindo o amor de Cristo Jesus para os seus filhos. Existe um pensamento de um autor que é desconhecido, mas esse pensamento é muito profundo, ele faz muito sentido, porque ele diz o seguinte, que as pessoas terão muita dificuldade de ver um pai em Deus, a menos que vejam um pouco de Deus em seu pai. Então que os nossos filhos possam ver um pouco de Deus em nós, que nós possamos refletir de fato muito mais do seu caráter. E falando
do trabalho dessa equipe toda que trabalha nos bastidores aí. Se você não conseguiu dar aquele clique de pertinho, fique tranquilo. Durante a semana você pode acessar a nossa bio do Instagram. Lá você vai ter um link e nesse link você vai ter acesso às fotos dos sábados. E você poderá tirar ali, pegar a sua foto do seu filho, da sua filha cantando. Eu já fiz as minhas ali, mas certamente as que eles tiram aqui ficam 1000 vezes melhores. E eu já vou ficar monitorando ali para quando sair as fotos eu poder pegar, porque foi lindo ver as nossas crianças cantando. E dentro dessa equipe toda, quero mandar um abraço especial aqui para o nosso amigo Zulay. Está em casa se recuperando de uma cirurgia. Estava conectado ali, falou, manda um abraço para mim, pastor. Eu falei, tá bom, vou mandar. Tá dado o abraço. Agora eu quero ver a foto. Você falou que ia chorar se eu mandasse um abraço. Então eu quero a foto da lágrima escorrendo aí. Que Deus abençoe a todos nós. Nós vamos seguir com a nossa série. E para introduzir o tema da série, eu quero contar para vocês uma história que talvez hoje, por conta da evolução que a sociedade vai surgindo, hoje a gente não vê isso mais de maneira tão comum. Mas houve um tempo, não muito tempo atrás, em que a Igreja Adventista realizava inúmeras séries de conferências em tendas de evangelismo. Eu não sei se você já chegou a presenciar um momento como esse, já chegou a participar de uma conferência como essa, mas era muito comum evangelistas, pastores evangelistas irem até determinados bairros, determinadas cidades, pegavam ali um espaço público, armavam a tenda e ali faziam uma série toda de conferências, 30, 60, 90 noites às vezes, dando palestras sobre curso como deixar de fumar, orientação para a família, e depois estudos bíblicos também, para que as pessoas conhecessem da palavra. E essa história conta que uma série de conferências dessas estava para começar. Muitas pessoas envolvidas em toda a dinâmica para que isso acontecesse. Vários pastores, o pastor evangelista, o pregador oficial, juntamente com essa equipe de obreiros bíblicos para estudar a Bíblia com as pessoas. Teologandos vieram do seminário para ajudar e participar do estágio também de evangelismo, de maneira que dias antes de começar o primeiro culto, os convites foram distribuídos massivamente pela cidade. E havia muita expectativa por parte de todos ali que estavam envolvidos, de como seria a resposta daquela cidade frente ao convite para participar da conferência. Todos os convites foram distribuídos, estava para começar o primeiro culto do primeiro dia daquela série de conferências. E na hora aproximada do início do programa, os pastores vão então até a entrada da tenda para recepcionar as pessoas. E eles ficam surpresos, porque as pessoas começam a vir de diversas direções e a tenda fica completamente repleta naquele primeiro dia. A resposta foi muito positiva por parte da comunidade no entorno da tenda. O culto começa, o programa começa, mas uma coisa inusitada acontece no meio do programa. É que um homem no meio do auditório, enquanto o pastor palestrava, ele se levanta e começa a gritar. E gritando, alterado, exaltado, ele dizia: para de pregar essas mentiras. Você não sabe o que você está falando? Tudo isso é uma bobagem. Você quer enganar quem com isso? Rapidamente, alguns obreiros se aproximaram, retiraram aquele rapaz do auditório, levaram ele lá para fora para ver, entender melhor a situação, o contexto de vida dele. E lá fora, eles identificaram ele, o nome dele era João. Enfim, o pastor ali dentro contornou a situação, terminou o culto daquela noite, despediu o auditório e depois eles fizeram uma reunião. E na reunião, a avaliação: olha, frente a esse episódio que aconteceu, pode ser que amanhã a gente quase não tenha público. Isso pode ter afastado as pessoas. Vamos orar e intensificar os convites. Segundo dia, segundo culto estava para começar, os pastores vão até a entrada da tenda e eles são novamente surpreendidos porque a tenda fica lotada. As pessoas voltaram, aquilo não foi impeditivo para que as pessoas não viessem. Mas eles perceberam que no meio do auditório aquele homem estava ali sentado de novo. O grupo de obreiros já ficou mais perto do bloco onde ele tinha se acomodado. E no meio do programa, novamente o mesmo incidente. Aquele homem se levanta aos berros, dizendo: pare de pregar essas mentiras, você não sabe o que você está falando, tudo isso é uma bobagem. Eles tiram o rapaz do auditório alterado e despedem o povo de novo.
Terceiro dia, expectativa, como é que aquilo reverberaria. E agora eles começam a ficar preocupados também, de que esse tipo de comportamento pudesse afetar a atenção das pessoas, mas também a decisão das pessoas diante das mensagens ali apresentadas. E eles escolheram um dentre os pastores para que naquele próximo dia, se aquele homem aparecesse ali, se o João voltasse, para que esse pastor fosse até ele e dissesse para ele não voltar mais. Porque daquele jeito não ia dar, ia comprometer o resultado da conferência. Bom, esse pastor nunca tinha feito isso. Ele nunca tinha pedido para alguém não vir a uma série de conferências. Ele nunca tinha pedido para alguém não voltar mais para um programa evangelístico. O pastor não pensou em outra coisa durante aquele dia todo, angustiado de como ele falaria para o João e pediria para ele não voltar mais. O terceiro culto está para começar, os pastores estão à entrada da tenda. E quando o pastor olha para fora da tenda, quem ele vê chegando? O João. E ele vai até o João com aquela dura missão, ele engole seco. E quando ele se aproxima do João, o que ele faz é abrir um sorriso. Ele estende a mão e diz: boa noite, João. E o João diz: boa noite nada. Eu tenho que ficar um tempão aí ouvindo vocês pregarem essas mentiras, essa baboseira toda. Até quando vocês vão continuar com isso? E o pastor não teve coragem de pedir para o João não voltar. E ele assistiu aquele culto de novo e a mesma coisa aconteceu. E no dia seguinte, o João volta para a conferência. O pastor vai até ele, os amigos pressionando, os colegas pressionando, tem que falar para ele não vir, vai comprometer. O pastor olha para o João, abre um sorriso e diz: boa noite, João. E o João responde: boa noite nada, pastor, o que é que tem de bom aqui nessa tua tenda? E fato é que isso continua acontecendo pelos demais dias da conferência. Mas o que o pastor percebeu é que a partir de um momento, o João não vinha mais sozinho para a conferência. Ele trazia junto com ele a sua esposa e a sua filha. E isso inibiu ainda mais o pastor de pedir para ele não vir mais. Agora, a grata satisfação e alegria desse pastor foi que ao final dessa série de conferências, diante de todos os apelos que foram feitos, a esposa e a filha do João tomaram uma decisão ao lado de Jesus e foram batizadas, amém? Mas o João ainda não tinha tomado decisão. O coração do João ainda continuava endurecido. Essa série terminou na cidade do João. Eles seguiram para uma outra cidade agora, aproximadamente 100 quilômetros da cidade do João. E todos os preparativos foram feitos para o início de uma nova série de conferências. Os convites foram distribuídos, as pessoas foram visitadas, convidadas para estarem presentes ali. Muita expectativa por parte dos pastores se aquela nova cidade, aquela nova comunidade atenderia o convite para vir à conferência. E está para começar o primeiro culto. Os pastores vão até a entrada da tenda para recepcionar as pessoas dessa nova cidade. E quando o pastor olha para fora da tenda, ele quase não consegue acreditar em quem ele vê chegando. E quando ele olha para fora, quem é que está chegando ali? O João. Ele não se aguenta, porque ele não esperava por isso, esperava ver qualquer pessoa, menos o João. E aí o pastor não se aguenta, ele vai na direção do João, abre um sorriso, estende a mão e diz: boa noite, João. E o João diz: boa noite nada, agora eu tenho que viajar 1 hora para escutar vocês pregarem essas coisas aí. E o João assistiu todos os cultos daquela nova série de conferências. Apelos e mais apelos para que entregasse a vida a Jesus. Mas ao final daquela conferência, o coração do João ainda continuava endurecido. A série terminou naquela cidade. E eles agora montaram a tenda numa cidade a 200 quilômetros da cidade do João. E todos os preparativos foram feitos, os convites foram distribuídos, as pessoas foram convidadas, e estava para começar o primeiro culto dessa nova série de conferências. Os pastores vão até a entrada da tenda, e quando o pastor olha para fora da tenda, quem é que ele vê chegando? Ele não se aguenta, ele fala: não é possível. E ele vai na direção do João, abre um sorriso, estende a mão e diz: boa noite, João. E o João diz: boa noite nada, pastor, agora são 2 horas de viagem. E o João assistiu toda aquela série de conferências. Mas um dia, naquela série de conferências,
o pastor oficial, o orador oficial da conferência, ele teve que se ausentar. E ele pediu para que esse pastor, que cumprimentava João todas as noites, assumisse o púlpito naquela ocasião. E aquele pastor então assumiu o púlpito e pregou naquela noite. Naquela noite o pastor pregou a respeito da cruz de Cristo Jesus. Do significado da cruz, do que a cruz representa para a salvação da humanidade. E o pastor terminou aquele sermão fazendo um apelo. E no apelo ele pediu: olha, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer ser batizado, eu quero convidar você para se colocar em pé e vir aqui à frente, porque eu quero orar com você. E quão grande não foi a surpresa e a satisfação daquele pastor ao ver que a primeira pessoa que se colocou em pé no auditório foi o João. O João se levantou e veio à frente e se colocou de joelhos diante da cruz de Cristo Jesus. Naquela série de conferências o João foi batizado. Depois de muitos apelos, depois de tantos convites, depois de uma jornada. Aquela série terminou na cidade. E eles seguiram o seu caminho, realizando a mesma conferência em outros lugares. Meses depois, o pastor recebe uma ligação. Mas não era do João. Era da esposa do João, avisando o pastor que o João tinha falecido. E pedindo que o pastor comparecesse então ao funeral do João, para tecer ali algumas palavras. O pastor vai até o funeral do João, e em pé ali do lado do caixão do João, olhando para aquele corpo inerte, o pastor diz: boa noite, João. Descanse em paz, porque você entregou o coração a Jesus. Será que eu tenho falado para alguém que tem resistido a esse convite? Será que estou falando para alguém que tem já numa caminhada aprendido, estudado, recebido, mas ainda não tomou uma decisão com relação à cruz de Cristo Jesus? Você participa das coisas da igreja, parece até andar com Cristo, mas será que o seu coração está completamente convertido, está nas mãos dele? Será que você já teve esse encontro, que é o encontro da virada, da mudança, da transformação completa, real, íntegra? Já passou por isso? Ou será que você ainda precisa desse encontro com Jesus? Porque nessa série de encontros inesperados, hoje eu quero refletir a respeito de alguém que tem uma história muito parecida com a do João, e parecida com a minha e com a sua história também, no sentido de que talvez, apesar de andarmos com Jesus, precisamos ter um encontro que seja de fato aquele encontro definitivo, transformador. Aquele encontro que muda todas as coisas. E para você descobrir de quem é que eu estou falando, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 21. E nós vamos para o final da história agora, só para a gente poder trazer na nossa memória esse momento, e depois a gente vai voltar no tempo, para a história construir para a gente a importância desse momento, a importância desse encontro. E por que que o do inesperado está entre colchetes ali? É porque, embora às vezes aconteça no momento em que a gente não espera, acontece quando a gente mais precisa. Embora seja inesperado, é o que a gente mais deseja que aconteça. E isso que acontece com esse personagem também. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, nós lemos o seguinte: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Isso é só para trazer para você a imagem desse encontro na beira da praia, depois da ressurreição de Cristo Jesus. Agora a gente vai fazer uma pausa e nós vamos voltar no tempo para a gente entender a importância desse encontro aqui. Porque ele foi mais um encontro, ele não foi o único encontro de Pedro com Jesus, mas esse foi o encontro que fez toda a diferença. E talvez seja desse encontro que você e eu precisemos nessa manhã. A história de Pedro com Jesus, ela começa muito tempo antes. Lá em Lucas capítulo 5,
O evangelista nos descreve com detalhes um dos primeiros encontros de Jesus com Pedro. Pedro tinha passado a noite pescando com seus amigos e com seu irmão. E eles não tinham pescado nada, uma noite fracassada, eles estavam frustrados, porque como pescadores profissionais que eram, eles estavam ali lavando as redes, e essa era a marca da frustração e do fracasso, porque lavavam redes que não tinham pego peixe algum. Lavar as redes era cessar o ciclo, acabou, hoje a pescaria acabou, é isso. Hoje a gente tem que voltar para casa com 0, é isso mesmo, hoje a gente perdeu. Hoje não foi o nosso dia. Era com esse sentimento de frustração, de fracasso, de incapacidade, que eles estavam ali lavando as redes. E nesse contexto, Jesus aparece, Jesus sobe num dos barcos, e prega do barquinho ali para a multidão. E depois de ter ensinado a multidão, Jesus chama aqueles 4 homens que estavam ali, Pedro, André, Tiago e João, e diz assim, vamos lá para o fundo. Vamos para o alto mar. Eles estavam ali na beira do mar da Galileia. E aí Jesus vai dizer para eles o que vai cortar o coração desses homens. Jesus vai dizer assim, agora lancem as redes. Mas Senhor, a gente já veio de uma noite inteira lançando rede. Quantas coisas poderiam ter passado na mente deles se não fosse Jesus quem estivesse dizendo, porque eles já viam Jesus de uma maneira diferente. Mas se fosse qualquer um, esses homens profissionais, pescadores, eles teriam pensado, quem é esse aí? Acha que entende de pesca mais do que a gente, nós passamos a noite inteira, onde nós sabemos que os cardumes estavam e não pegamos nada. Esse cara quer tirar uma onda com a gente. Acabei de preparar a rede para amanhã a gente voltar para o trabalho, ele quer que a gente jogue a rede de novo. Mas aí Pedro vai dizer o seguinte, Senhor, nós passamos a noite toda, não pegamos nada, mas na Tua palavra nós vamos lançar as redes. Pela Tua palavra. E confiando na palavra daquele que estava ali, eles lançaram as redes. E a Bíblia diz que as redes se encheram de tantos peixes que elas começaram a se romper. Eles tiveram que chamar outros amigos com barcos para virem ajudá-los a arrastar todos os peixes para a praia. E o barquinho quase naufragou, o tamanho, peso de tantos peixes que eles coletaram ali naquele momento. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 5 de Lucas que o coração daqueles discípulos se encheu de admiração e de temor. E Pedro estava tão maravilhado com aquilo que ele estava vendo com seus próprios olhos que ele disse, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Eu não sou digno, eu não tenho condições de estar perto do Senhor. E aí Jesus vai encher o coração de Pedro de propósito e de significado, coisa que ele é especialista em fazer. Jesus é especialista em tirar a gente da mesmice, em tirar a gente da rotina. Jesus é especialista em preencher vidas vazias. Jesus é especialista em renovar propósitos e significados, porque no verso 10 Jesus vai dizer, não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de gente. E aqui Jesus muda a vida de Pedro. Uma nova etapa vai começar na vida de Pedro, e Pedro vai começar a andar com Jesus, e andando com Jesus, Jesus vai ensinar Pedro, Jesus vai trabalhar no coração de Pedro. Pedro vai aprender muitas coisas com Jesus, a lidar com o seu temperamento, porque Pedro tinha um temperamento muito explosivo, impulsivo. Pedro era um cara muito intenso, de muita energia. Pedro defendia com unhas e dentes as suas opiniões. Esse era o Pedro. Pedro era aquele camarada que falava antes e pensava depois. Conhece gente assim? A resposta está aqui, no fôlego que veio ela volta, está aqui. É o cara que está pronto sempre para atirar, está ali, está na agulha. Esse era o Pedro. Por isso que muitas vezes se arrependia do que falava. Porque falava antes, pensava depois. Esse era o Pedro. Camarada de opiniões fortes. Por isso era um líder no meio dos discípulos. Nenhuma decisão no meio dos discípulos era tomada sem consultar a opinião de Pedro.
A opinião de Pedro valia, importava, porque na hora de colocar a mão era Pedro quem colocava também. Era o cara para todas as horas. Era o cara para quem não tinha tempo ruim. Ele era difícil, mas você podia contar com ele. Por conta desse seu temperamento, Pedro oscilava demais também. Ora estava muito bem, ora estava muito mal. Ora era usado pelo inimigo, ora era usado pelo Espírito Santo. Quando Jesus está anunciando a cruz para eles e Jesus vai dizer, eu vou morrer na cruz, Pedro vai dizer, não vou deixar. E aí Jesus tem que dizer, arreda, Satanás. Você deixou ser enganado pelo inimigo. Mas num outro momento, esse mesmo Pedro, influenciado por Satanás, quando Jesus pergunta, que foi influenciado por Satanás, num outro momento, quando Jesus pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? Eles vão dizer, Jeremias, Elias, alguns dos profetas. Ele vai perguntar, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Esse mesmo Pedro, agora usado pelo Espírito Santo, vai ser instrumento de Deus para responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse era o Pedro. Me identifico muito com Pedro. Entendo bem as lutas de Pedro. Tendo que dosar as coisas, passando facilmente do equilíbrio, tanto para cima quanto para baixo. Pedro, mas vivia ali ao lado de Jesus, e Jesus ia moldando o coração de Pedro, Jesus ia trabalhando o coração de Pedro. Esse era o Pedro no meio dos discípulos. E de tantos encontros que ele vai ter com Jesus, um outro encontro vai ser importante nessa jornada. Não vai ser transformador ainda para Pedro, não vai ser esse decisivo, mas marca essa jornada, essa história. Identifica a mim e a você nesse cenário aqui também, Lucas capítulo 22. Você conhece bem a história e essa narrativa, esse contexto. Lucas capítulo 22, a partir do verso 31, Jesus vai dizer algumas coisas aqui que para esse Pedro, para essa figura emblemática, vai ser muito difícil de receber e de aceitar. Porque a partir do verso 31, a Bíblia vai dizer, Simão, Simão, é Jesus dizendo, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a tua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Nessa versão, a Nova Almeida atualizada diz, e quando você voltar para mim. Em outras versões, como a Revista Atualizada, a Bíblia vai dizer, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus vai dizer, Pedro, quando você se fortalecer, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E a resposta de Pedro estava pronta, estava na ponta da língua. O que é que Pedro diz? Senhor, eu estou pronto a ir com o Senhor, tanto para a prisão, como para a morte. Mas aí Jesus tem que deixar as coisas um pouco mais claras para Pedro, dizendo assim, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você negará 3 vezes que me conhece, e isso rasgou o coração do Pedro. Porque a resposta estava pronta, Senhor, eu vou com o Senhor para a prisão ou para a morte. Afinal de contas, o Senhor não lembra com quem o Senhor está falando? Aqui não é qualquer um não, Senhor, aqui é o Pedrão. Nós estamos juntos. E aí Jesus teve que deixar claro dizendo, Pedro, eu conheço o teu coração e antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Agora o que me chama a atenção nesse texto é Jesus dizer, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Como assim? Pedro não era convertido? Era um dos 12, andava com Jesus, nesse momento aqui aproximadamente há 3 anos. Pedro não tinha um coração convertido. O que é que faltava para Pedro? Mas o fato é que Jesus sabia que o coração de Pedro não estava 100% nas mãos dele. E com Jesus ou é tudo ou não é nada. É como aquela ilustração que eu usei há alguns sermões atrás, sobre o noivo que vai fazer um combinado com a noiva dos dias do ano. Você se lembra disso? Algumas pessoas se lembram aqui, para aqueles que estão nos visitando, vem hoje. Ou de repente aquele que está assistindo e não viu esse exemplo na internet, rapidamente. É como o noivo que chega para a noiva e diz para ela assim, amor,
Nós vamos nos casar e eu quero fazer um combinado com você. O ano tem 365 dias. Eu vou passar 364 dias só com você. Um diazinho só eu vou passar com a minha ex. Dá para aceitar um casamento assim? Um diazinho só? E por que a gente pensa que com Jesus dá? Por que a gente pensa que Jesus aceita esse tipo de coisa? Com Ele ou é tudo ou não é nada. Com Jesus não tem meio compromisso, não existe, Senhor, eu vou dar meu coração, mas dessa parte aqui deixa que eu cuido, porque disso aqui eu gosto. Ou seu coração está 100% nas mãos do Senhor, ou ele não está. Como é que está o teu coração? Você já teve esse encontro com Jesus de colocar o coração completamente nas mãos dele? De abrir mão de todo o controle? De deixar o controle absoluto nas mãos dele? Pedro ainda não tinha passado por essa experiência. E pelo fato do seu coração não estar completamente nas mãos do Senhor, ele vai negar ao Senhor de fato, como escrito a partir do verso 24. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Fica mais fácil negar com um coração dividido, com um coração que não está 100% nas mãos do Senhor. Talvez você não seja inquirido como Pedro assim o foi, mas pelo que você tem negado a Jesus, talvez por muito menos do que o risco que Pedro corria ali. Talvez você tenha negado Jesus por um relacionamento, talvez você tenha negado Jesus por um pouco mais de dinheiro, talvez você tenha negado Jesus por tantas outras coisas passageiras desse mundo. Pelo que você tem negado a Jesus. E aí cabe uma reflexão se o seu coração está de fato completamente nas mãos do Senhor. Pedro entendeu ali o que tinha acontecido, saiu dali e chorou amargamente, mas Deus seja louvado porque a história de Pedro não termina ali. Mas ela vai continuar lá no capítulo 21 do livro de João. E eu convido você a ir lá comigo. Antes de nós chegarmos ao verso 15, que foi o verso que nós lemos no começo da mensagem, contextualizar o capítulo 21. Porque Jesus tinha morrido, Jesus passa o sábado sepultado, e os discípulos tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo. Eles esperavam que Jesus assumiria o trono, que se rebelaria contra o poder romano, e agora o mestre deles está morto. Muita confusão, porque Jesus também tinha falado alguma coisa de morte. E no meio dessa confusão, Pedro vai fazer o que nós tendemos a fazer quando nos afastamos de Jesus, ou quando tiramos o nosso olhar dele. Pedro vai voltar a ser o que ele era antes de Jesus. O que ele era antes de ter se encontrado com Jesus era pescador. Jesus fez dele pescador de gente. E agora, sem ter Jesus ali, meio perdido, ele quer saber de uma coisa: eu vou voltar para a minha velha vida. Eu vou voltar a ser quem eu era. E ele diz no meio dos discípulos: eu não sei vocês, mas eu vou pescar. E tamanha era a influência de Pedro no meio dos seus discípulos, ou dos discípulos de Jesus, que alguns discípulos foram com ele. Quer saber? A gente vai junto com você. E eles vão sábado à noite para o alto mar, e eles passam a noite inteira lançando as redes. E sabe o que vai acontecer? Nada. Eles não vão pegar nada.
O dia vai amanhecer. E de repente alguém aparece na praia, daquele mesmo mar da Galileia. Em outra região agora, mas no mesmo mar, nas mesmas águas. E essa pessoa grita para eles: e aí, pegaram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem: olha, a noite toda e não pegamos nada. E essa voz lá da beira da praia vai dizer assim: então joga a rede do outro lado. E eles devem pensar: poxa, esse povo gosta de dar palpite. E enquanto assimilavam aquilo e lidavam com mais um palpiteiro na beira da praia, aquilo passa pelos neurônios de Pedro e aquilo faz uma conexão, e como um flash veio uma lembrança de um outro dia em que alguém mandou lançar as redes de novo. Depois de uma noite de fracasso. Lá em Lucas 5, Jesus tinha pedido: lancem as redes. E quando isso bate lá na mente de Pedro, Pedro olha para a praia e ele vê quem é que está ali. E ele não pode esperar até que o barco chegue à praia. Ele se joga na água, ele vai nadando ter com Jesus, porque ele esperava desesperadamente por esse momento, por esse encontro. E lá na beira da praia, Jesus já tinha preparado uma fogueira, peixe e pão para os discípulos comerem. Ele é o provedor. Antes da gente precisar, Ele já preparou tudo. E ali Jesus vai ter esse encontro com Pedro. E essa dinâmica, você já deve ter ouvido tantos sermões falando dessas 3 perguntas de Jesus para Pedro. Mas eu quero talvez trazer uma outra perspectiva aqui a respeito disso. Não nas palavras de filéu ou ágape que é usado, enfim. Mas olha a dinâmica da conversa, como ela se dá. E como Jesus vai trabalhando no coração de Pedro, porque o verso 15 vai dizer que depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E na dinâmica, o que é que vem logo na sequência da pergunta? A resposta, que como sempre ela está pronta, está na ponta da língua. Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Ok, Pedro, então vamos continuar com o plano que a gente tinha. Apacenta então os meus cordeiros. E aí Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E o que é que vem na sequência? Está pronto ali. Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Então Jesus diz: pastoreie então as minhas ovelhas. Mas pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E o que é que vem na sequência? Você já não tem aqui mais aquela resposta imediata. Você tem aqui uma pausa. Você tem aqui segundos de reflexão. Porque a Bíblia vai dizer que Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E a resposta de Pedro tem um aditivo aqui agora na terceira vez. E Pedro vai dizer: o Senhor sabe todas as coisas. Quando ele diz isso, o Senhor sabe todas as coisas, ele não está só dizendo: o Senhor sabe que eu te amo. Porque eu te amo, ele vai acrescentar ali: o Senhor sabe todas as coisas. São 2 coisas que ele sabe aqui. Deus sabe de todas as coisas e sabe que Pedro ama. Mas quando ele diz: o Senhor sabe todas as coisas, aqui Pedro parece ter reconhecido de fato a obra que Jesus estava pretendendo fazer no seu coração. Porque agora já não foi mais uma resposta pronta, apenas da boca para fora, mas houve sentimento. Pedro se entristeceu. E ele percebeu onde Jesus estava querendo levá-lo. E ele disse: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. O Senhor sabe o que vai aqui dentro, o Senhor sabe do meu jeito, do meu temperamento, o Senhor sabe. O Senhor sabe da minha luta, e o Senhor sabe o quanto eu quero te amar e o quanto eu quero poder transmitir isso da melhor maneira. E aqui Pedro rasga o coração, e aqui Pedro entrega o coração para aquele que sabe de todas as coisas. O que Pedro está querendo dizer é: Senhor, não adianta eu esconder nada do Senhor, o Senhor sabe.
Enquanto todos achavam que eu estava contigo, o Senhor me deu uma paulada dizendo: quando você se converter, Pedro. O Senhor sabe, então não adianta eu falar da boca para fora, porque o Senhor sabe. E eu pergunto para você: você sabe da condição do seu coração? Ou você tem se enganado? Porque, queridos, o simples fato de nós estarmos aqui, de nós fazermos o que nós fazemos, isso não faz de nós verdadeiros cristãos. O que faz de nós verdadeiros cristãos é se o nosso coração de fato está em Jesus ou não. E ou é 100%, ou não é nada. Aqui Pedro coloca o seu coração completamente nas mãos do Senhor. E Jesus vai dizer: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Vamos seguir com o plano, Pedro. Nada mudou, você continua sendo meu discípulo amado. Jesus depois, nos próximos versos, vai dizer para Pedro ali como Pedro haveria de glorificar o Senhor na sua morte. Jesus vai dizer assim: ô Pedro, é o seguinte, você vai morrer como eu morri. Você vai morrer crucificado também. E aí Pedro vai olhar e vai ver João ali perto, e Pedro vai perguntar assim: tá, Senhor, mas e com João vai acontecer o quê? E Jesus vai dizer para ele o que está escrito aqui no verso 22 do capítulo: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Ou o que você tem com isso? Quanto a você, faça uma coisa: siga-me. Para de olhar o que Deus tem feito na vida das pessoas, olha para aquilo que Deus tem feito na sua vida. É o plano dele para você. É a tua salvação que está em pauta, que está em jogo. É o teu compromisso. Então para de postergar, baseando-se na vida de outras pessoas. É o plano que Jesus tem para você. E ali Pedro entregou o coração a Jesus completamente. E esse foi o ponto da virada do ministério de Pedro. Depois disso você vai ler o livro de Atos e você vai vendo a sombra de Pedro curando as pessoas na rua. No livro de Atos, Pedro, com o coração completamente convertido, ele vai pregar e cerca de 3.000 pessoas vão se converter diante de um único sermão de Pedro, porque esse é o impacto de uma vida completamente convertida e entregue nas mãos do Senhor. Pedro teve seus vários encontros até que ele teve um encontro que mudou toda a sua vida. E hoje nós temos mais uma oportunidade de termos esse encontro que seja o ponto da virada. Era o ano de 2002. Eu estava no 2º ano do curso de teologia. Era o 2º semestre daquele ano, mês de novembro. E se aproximava o feriado do dia 15 de novembro. E nesse feriado eu ia aproveitar com alguns amigos e iria para Curitiba visitar os meus pais. A igreja que eu cresci, que eu frequentava lá em Curitiba, a igreja do Capão da Embuia, sabendo da minha ida para a cidade, eles acabaram me convidando para pregar naquele sábado de manhã do feriado. Eu prontamente aceitei o convite porque em casa apenas minha mãe, minha irmã e eu éramos adventistas, meu pai não. Mas respeitava as nossas idas à igreja. E todas as vezes que eu ia pregar, ele nos acompanhava. Então para nós era um motivo de grande alegria podermos ter a presença do meu pai junto conosco. E como eu faço antes de todos os sermões que eu vou pregar, eu passo os dias anteriores orando para que Deus me mostre o que eu devo falar. E naquela ocasião não foi diferente. Eu passei toda aquela semana orando, pedindo para que Deus me mostrasse o que eu deveria falar naquele sábado de manhã. Porque eu dizia: Senhor, eu não conheço o coração nem a vida das pessoas que estarão ali, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe a necessidade de cada uma dessas pessoas. Então, mostra, me ilumina. Coloca no meu coração e na minha mente aquilo que eu devo falar no sábado de manhã. E durante a semana eu fui preparando o sermão e o sermão já estava pronto. Faltava apenas a conclusão do sermão. E eu orava: Senhor, coloca na minha mente as palavras que eu devo falar. E numa tarde daquela semana, andando pelas alamedas do NASP, próximo aos mastros, uma luz invadiu a minha cabeça e me veio a ideia toda da conclusão do sermão daquele sábado. E a impressão foi tão forte que eu gravei cada uma das palavras que eu deveria dizer na conclusão daquele sermão.
O feriado chegou, fomos para Curitiba. Na sexta-feira à tarde me assentei à mesa e meu pai trabalhava de casa naquela época, ele se assentou ao lado. Ele fazendo o seu trabalho e eu escrevendo a conclusão do sermão. E num determinado momento eu parei de escrever porque a impressão que eu tinha tido era que eu deveria dizer assim: eu não sei se você já parou para pensar, mas talvez esse seja o último culto que você esteja assistindo na sua vida. Por isso vem para Jesus agora. E antes de escrever essa frase eu parei e fiz uma oração e eu disse assim: Senhor, eu não vou escrever essa frase. Eu não vou escrever porque eu não vou dizer essa frase. Porque eu acho que pode soar muito apelativo e muito sensacionalista da minha parte, eu não vou dizer isso. E não escrevi. Terminei a conclusão do sermão. A tarde passou, a noite chegou, descansamos. Sábado de manhã fomos todos para a igreja. Nós estávamos felizes porque o meu pai estava junto conosco naquele sábado. A escola sabatina aconteceu, o culto começou e eu preguei naquele sábado de manhã. O tema do sermão daquele sábado foi a cruz antes da cruz. E eu preguei a respeito de como Deus apresentou a cruz aos israelitas no Antigo Testamento. E eu me lembro de cada uma das palavras da conclusão daquele sermão, naquele sábado de manhã, e eu disse o seguinte: daqui a alguns minutos esse culto vai acabar. E você vai sair por aquela porta, mas quando você sair por aquela porta, o que vai ser da sua vida? Por isso vem para Jesus agora. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai me cobrar os apelos que eu fiz e os que eu deixei de fazer. E eu não quero me achar em falta diante do Senhor. Por isso eu apelo ao seu coração: vem para Jesus agora. E queridos, aquilo que eu não escrevi porque não pretendia falar, acabei falando. E eu disse: eu não sei se você já parou para pensar, mas talvez esse seja o último culto que você esteja assistindo na sua vida. Por isso vem para Jesus agora. Um amigo cantor me acompanhava naquele dia. E eu disse: você vai ouvir uma música e o tema dessa música é Habita em Mim. E se você quer fazer dessa música a sua oração e pedir para que Jesus habite no seu coração, eu quero pedir para que você se coloque em pé e venha aqui à frente, porque eu quero orar com você. Enquanto meu amigo cantava, eu fechava os olhos e orava para que Deus atuasse movendo os corações. E quando eu abri os meus olhos, eu tive a grata alegria de ver o meu pai em pé ali na frente e aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Nós saímos ali da igreja, fomos para casa radiantes, passamos um sábado incrível juntos. À noite fomos à casa de alguns amigos da igreja comer pizza, jogar imagem em ação. E no final do nosso encontro, os meus pais conversavam com os pais dos meus amigos. E eles conversavam sobre assunto de comissão de igreja e tudo mais. Olha que assunto, né, para um sábado à noite. Meu pai deu algumas opiniões e a mãe dos meus amigos disse assim: seu Pedro, que é o nome do meu pai, não adianta o senhor falar isso aqui, vamos estudar a Bíblia, o senhor se batiza e vai participar da igreja com a gente. E meu pai disse: olha, não desista disso. Ela falou: eu não vou desistir. Ele falou: eu também não. E a gente voltou para casa com o coração cheio. Dormimos. Domingo de manhã eu partiria cedo já para o colégio, para o NASP, Engenheiro Coelho, de volta para o seminário. Mas antes de sair, eu deixei uma cartinha para cada um dos meus familiares, escondi em lugares estratégicos para cada um achar a sua. E meu pai foi o primeiro a encontrar a carta que eu deixei para ele. E ele se assentou no sofá, deu a carta para minha irmã ler para ele, e na carta dizia o seguinte: pai, você é o melhor pai do mundo. Obrigado por todas as lições que o Senhor me ensinou. Quero tê-lo para sempre no céu. Te amo. Assinado, filhão. Eu já tinha saído de casa quando minha irmã leu a carta para o meu pai. E no meio do caminho ali da cidade de Registro, eu ligo para casa para avisar que estava tudo bem.
E um amigo meu atende o telefone e diz assim: Igor, volta para casa. Eu voltei para casa e quando eu cheguei em casa eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido. Minutos depois, um infarto fulminante fez com que ele descansasse ali mesmo no sofá de casa. Eu não sabia que aquele era o último culto da vida do meu pai. Mas Deus sabia que para alguém naquele dia era a última chance. Jesus sabia que para alguém naquela igreja era a última das oportunidades. Jesus conhecia o coração. Eu oro para que hoje não seja a última oportunidade de ninguém aqui. Mas nós não podemos deixar passar e não podemos deixar de entender que hoje nós temos a oportunidade. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus que o dia da salvação é hoje. Não é depois, é hoje. Hoje é o dia que nós temos para escolhermos sentarmos à beira da praia com Jesus e ali rasgarmos o nosso coração diante dele e entregarmos o nosso coração completamente nas mãos dele. Porque daqui a alguns instantes esse culto vai acabar, você vai sair, mas o que é que vai ser da sua vida? Vai continuar com o coração dividido? Vai continuar brincando de ser cristão? Vai continuar aproveitando os prazeres do mundo enquanto tem um céu esperando você? Não deixa para depois. Toma essa decisão hoje. Hoje é o dia de você entregar o controle absoluto da sua vida nas mãos do Senhor, porque Jesus está voltando. O mundo está clamando, está dizendo que falta pouquíssimo tempo e Jesus está às portas. Não deixe para depois. Se você tem estado aqui, tem aprendido, tem sido moldado, mas ainda não entregou o coração completamente, hoje é o dia. Não pode continuar do jeito que sempre esteve. Se você ainda não passou pelas águas, não morreu ainda para o mundo através do batismo, não deixe essa decisão para depois, porque o dia da salvação é hoje. Hoje é o dia da salvação. Que hoje você tenha esse encontro com Cristo Jesus. O encontro da rendição total. O encontro da entrega total. E se você deseja marcar esse encontro com essa entrega, com essa decisão, eu quero convidar você a fazer dessa música que nós vamos cantar ao final aqui a sua oração. E eu me sinto tocado a fazer uma coisa que eu acabei não fazendo no primeiro culto, mas se você precisa dar um passo além, se você precisa de fato reconsagrar a sua vida a Jesus, passar pelo batismo, ou então renovar de fato a sua aliança, a sua experiência com Jesus, e se você sentir vontade de demonstrar isso de uma maneira mais perceptível, mais visível, que você se levante e venha aqui à frente, porque eu quero orar com você. Se você entende que precisa de um passo a mais, de um passo além, vem aqui, eu quero orar com você, para que Jesus faça essa obra na sua vida. Amém, Deus seja louvado por isso. Cante conosco. E se você sentir o desejo no seu coração e quer que hoje fique marcado na sua experiência e na sua história de uma vez por todas e para sempre, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Sem
Sei, Deus, eu me rendo aos teus pés. Eu me lanço onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Deus seja louvado pela sua decisão. Ele conhece o seu coração. E a transformação que é necessária acontecer, quem vai operar é Ele, pelo poder dEle agindo em você, em mim, em cada um de nós. E por conta dessa decisão, hoje você pode voltar para casa com a certeza da salvação que há em Cristo Jesus. Porque Ele fez tudo o que precisava ser feito. Nós só precisamos render o nosso coração a Ele. Deus seja louvado por cada uma dessas decisões. Feche seus olhos. Querido Deus, aqui está o nosso coração, Senhor. Ferido, marcado, cheio de cicatrizes, machucado por essa vida, mas feliz porque encontrou abrigo no Senhor. Mas feliz, ó Deus, porque encontrou vida eterna em Cristo Jesus. Porque encontrou salvação, vida nova e vida em abundância no Senhor. E é por isso que nesse momento, ó Deus, nós nos rendemos completamente a Ti. E se existe alguém aqui, ó Deus, para quem talvez esteja sendo difícil entregar o coração, ouso impedir, ó Deus, que o Senhor tome esse coração em Tuas mãos. Porque não pode haver coisa melhor nesse mundo do que uma vida vivida ao Teu lado. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que nós possamos ser uma igreja verdadeiramente convertida ao Senhor, cheio de pessoas que entregaram o coração completamente a Ti. Senta no trono da nossa vida, ó Deus, do nosso ser, da nossa alma,
cuida de cada um dos nossos passos, de cada uma das nossas decisões, e que a nossa vida seja apenas uma derivação da Tua, uma extensão da Tua, para que aqui nós sejamos uma extensão dos Teus braços, dos Teus olhos, das Tuas palavras, do Teu coração. Que o coração de Cristo Jesus pulse no lugar do nosso coração. Lava-nos, ó Deus, no sangue do Cordeiro, e continua cumprindo o Teu plano na vida de cada um dos Teus filhos. Que nós possamos voltar hoje, ó Deus, desse encontro contigo, com a paz que vem da certeza de que nada mudou, de que o Senhor continua sonhando conosco, tendo um plano para cada um de nós, e que esse Teu plano de salvação, de eternidade, se cumpra na vida de todos nós aqui. Muito obrigado por essas decisões que foram tomadas. Se neste meio, ó Deus, há decisões que precisam passar pelas águas, que muito em breve nós possamos estar aqui comemorando com festa na terra e festa no céu pelo que aconteceu nesse dia. Que esse dia fique eternizado na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor conduza cada um dos nossos passos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de dia. Amém.